Salve improváveis, tudo certo com vocês? Robson aqui então para mais um vídeo. E se você acha que só milionário consegue se aposentar com Bitcoin, a partir de hoje você vai ter que rever as suas crenças. Hoje eu vou te mostrar com cálculos que pode desmontar tudo que você acreditava sobre acúmulo de Bitcoin até hoje. E no fim, eu preparei uma surpresa que vai recompensar quem ficar até o último minuto. Então, já chega deixando aquele likezinho, compartilha com aquele teu amigo que também quer saber como se aposentar com Bitcoin e já ativa o sininho. Porque toda segunda, quarta e sexta a gente passa por aqui com um vídeo novo. Então, se tu quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo aí no mercado cripto, já se inscreve aqui, que aí tu sempre vai receber o nosso vídeo logo que ele estiver saindo, tá certo? Então, vamos adentrar aqui e vamos entender tudo sobre como a gente consegue se aposentar com Bitcoin. Damos início aqui, né? Então agora a gente vai falar um pouco, né, sobre esse bafafá, né, sobre esse barulho todo que tá tendo aí nas redes sociais, no YouTube, no Instagram e tudo mais, sobre os tais dos 0.1 Bitcoin. Será que com 0.1 Bitcoin a gente consegue mesmo se aposentar? Ou é só papo de influencer, né, é pura balela aí que estão falando nas redes sociais? Então, quantos Bitcoins você precisa para se aposentar? É isso que a gente vai entender a partir de agora. A aposentadoria tradicional, né? Ela depende do governo e ela sempre perde para a inflação. Então, você precisa aí, né, de anos de contribuição e ainda pode não ser suficiente, né? Porque a gente está vendo aí cada vez mais, né, o governo sempre a cada gestão que vai, né, trocando a cada 4 anos, eles vão aumentando, né, o tempo mínimo aí, né, de contribuição para a pessoa se aposentar. Então, uma vez, né, pessoas se aposentavam aí com 30 e poucos anos de idade e agora, né, os homens, por exemplo, é só 65 anos, né? Então, vocês vão vendo como as coisas vão mudando, né? E quem, né, realmente estuda um pouco sobre essa questão do INSS, né, sobre essa questão da aposentadoria, já sabe que o INSS, né, é uma das maiores pirâmides que existe aí de todas, né? Por quê? Porque não tem contribuintes suficientes, né, que estão adentrando no mercado de trabalho para poder cobrir, né, as pessoas que vão estar se aposentando depois. Então, antigamente a gente sempre via, né, que a gente tinha, né, as famílias muito maiores do que elas são hoje, né? A maioria das famílias antigamente elas tinham aí 5, 6, 7, às vezes até 8, 9 filhos, né? E hoje a maioria das pessoas aí, né, ou tá tendo um, no máximo 2 filhos, ou tem aí somente um pet, né, ou alguma coisa assim. Então, essa pergunta que fica, né? Quem é que vai pagar essa conta lá na frente, quando nós estivermos na hora de nos aposentar? Então, acho que a gente sempre tem que pensar, né, em algumas alternativas paralelas para isso, para não precisar depender, né, desse piramidão aí do governo, que é o INSS. Então, a partir de agora, a gente vai entender como a gente pode fazer isso por conta própria, né, fazendo aqui uma certa aposentadoria privada, né, para que a gente não precise depender de ninguém, né, de nenhum governo, de nenhum INSS para, né, quando a gente chegar lá na nossa aposentadoria, a gente poder aproveitar a nossa vida aí com um certo valor aí bem relevante, com que a gente possa ficar tranquilo nos nossos últimos anos de vida aí, tá certo? Então, por que Bitcoin, né, como um ativo de aposentadoria? Porque ele é considerado, né, o ativo do século. Ele tem uma oferta limitada de 21 milhões de unidades, né? Ele é descentralizado e é um dos poucos ativos que existem que é resistente à inflação. Ele tem uma valorização histórica, né, em média, de 139,88% ao ano, né? Isso a gente contando de 2010 até 2023. Então, a gente já pode ver aqui o quanto a gente está ganhando da inflação, né? Por quê? Porque a inflação, geralmente, eles falam para a gente que é de 4,5% a 5%, né? Só que essa é a inflação oficial, né? A gente sabe que a inflação real, ela é muito maior do que isso, né? Inclusive, se alguém aí do outro lado mora de aluguel, né, faz compras no supermercado, sabe que o aluguel, ele sobe de 10 a 15% ao ano. Os itens, né, das cestas básicas aí de consumo, né, de alimentação, eles sobem muito mais do que só 5%, 4,5%. Então não faz sentido nenhum, né, essa inflação oficial que o governo, né, maqueia e nos passa aí. Então, é por isso que a gente tem que ter Bitcoin, né? Justamente por ele ter todas essas características que combatem a inflação, né? Por ele ser descentralizado, ele ter uma oferta limitada, não é como o dinheiro, né, fiduciário, que ele pode ser impresso a hora que quiser, que não tem um limite, né, de impressão. Então, o Bitcoin, ele protege o nosso poder de compra. Ele nos protege, né, dessa desvalorização do real, da moeda fiduciária. Então, e o futuro, né? Então, a Bitwise, né, bem famosa aí, uma das maiores gestoras aí do mundo, né? Ela o CEO dela, né, ele acabou lançando uma entrevista, né, que eu já vou mostrar para vocês aí na minha tela, que ele fala, né, que à medida que o mercado vai amadurecendo, né, e ele fica maior, a volatilidade do ativo, ele vai caindo, né? Então, como a gente colocou aqui, né, o passado explosivo do Bitcoin, né, ele teve aí, como a gente falou anteriormente, 139%, né, de rentabilidade ao ano, né? Isso fazendo uma média de todos os anos de 2010 até hoje, né, 15 anos. Então, ele projeta, né,
uma estimativa de valorização a partir de agora, de 2025, de 28% ao ano, né? Por quê? Porque agora o Bitcoin ele já é um ativo maior, né? Ele tem um market cap ali, né? Um dinheiro dentro dele, né? Que é muito maior do que ele tinha anteriormente. Quando antigamente, com alguns mil dólares, né? Alguns milhares de dólares, tu conseguia fazer movimentações mais expressivas no preço dele. Hoje já não, né? Hoje ele já é um ativo aí muito relevante dentro do mercado, né? Com, se não me engano, 2 e pouquinho, 2 e alguma coisa, trilhões de dólares. Então não é tão fácil assim de tu movimentar o preço dele pela sua capitalização de mercado. Então ele faz uma estimativa, né, de que a valorização a partir de agora ela seja em média 28% ao ano, né? Menos crescimento, mas ainda muito acima da inflação, né? Se a gente pegar, por exemplo, a inflação, né, real, que a gente calcula ali que seja em torno de 10 a 15%, né? Diferente da oficial, que eles nos passam, que é somente 5%, ainda assim, né? Ele fica aqui com uma valorização muito superior, né? Praticamente o dobro do que a inflação real, né? Que é a que a gente realmente percebe quando a gente vai comprar as nossas coisas. Então, vou mostrar aqui para vocês agora, né? Essa nota dele, né? Saiu no site da Exame, tudo que ele falou aqui, né, nesse slide que eu compactei aqui para vocês. Então, estamos aqui na Exame, né? Então, como ele colocou, né, o Bitcoin vai superar desempenho de ativos tradicionais pelos próximos 10 anos, né? Essa é a estimativa da Bitwise, né, diz a gestora. Em um relatório, a Bitwise afirma, né, que a criptomoeda ela deve ter uma valorização anual média aí de 28% até 2035, né? Então, nos próximos 10 anos. Então, a gestora divulgou um relatório nessa semana em que afirma que o Bitcoin terá o melhor desempenho entre os maiores ativos do mercado financeiro nos próximos 10 anos. A avaliação da empresa é que a criptomoeda, né, conseguirá superar altas de ativos tradicionais. Então, no relatório, a gestora projeta uma valorização anual média da criptomoeda de 28% ao ano até 2035. Outra previsão da Bitwise é que a volatilidade do ativo deverá ter uma redução gradual, o que também ajudará no seu processo de adoção por um público maior, né? Então, essa aí, né, é a nossa matéria da Exame, né, onde a Bitwise, né, lançou essa estimativa, né, do que eles esperam aí para os próximos 10 anos. Seguindo aqui então, mas então, quanto que custa para a gente se aposentar? Porque se a gente quer saber o quanto a gente precisa para se aposentar, a gente precisa saber qual é o custo, né, que a gente precisa ter em valores para a gente poder dizer que a gente está aposentado. Então, eu deixei um exemplo aqui, né, de um gasto médio aí de uma pessoa, né, de uma classe média baixa, vamos dizer assim, de 5 mil reais mês. Então, ela precisaria, né, de 60 mil reais no ano, né, para passar o ano. Então, a gente aplica, né, sobre esse valor a regra, né, dos 4%. Então, essa pessoa, ela precisaria de 1,5 milhões hoje, né? Por quê? Porque os gastos anuais vezes 25, né, seria o patrimônio para a aposentadoria. Esses 25 seriam os 25 anos, né, posteriores à aposentadoria. Conforme vai baixando, né, a idade da pessoa, vai aumentando aqui, consequentemente, né, o valor final. Então, essa é uma base, por exemplo, a pessoa vai se aposentar com 60 anos, para ela viver até os 85, quanto é que ela precisaria de capital, né? Então, essa seria a base. Se ela tem um gasto médio de 5 mil reais mês, ela precisaria de 60 mil no ano, aplicando a regra dos 4%, ela precisaria de 1,5 milhões, né? Para poder sobreviver nesses 25 anos restantes da vida dela, né? Dos 60 aos 85. Então, e no futuro, com a inflação, como é que isso ficaria? Então, o exemplo, né, a inflação média de 5% ao ano, que é basicamente a inflação oficial, né, do que eles falam pra gente, em 20 anos, esses 60 mil anos, eles se tornariam 160 mil anos. Então, o capital necessário de 1,5, ele passaria para 4 milhões. Então, vocês veem aqui que só com a própria, né, inflação, né, só com a adaptação para o modelo de inflação, a gente já vê que foi de 1,5 para 4 milhões, então já dobrou e passou ainda, né? Só fazendo o cálculo aqui, né, desses 25 anos, adicionando a inflação de 5%. Só que detalhe, né? Essa é a inflação oficial. A gente sabe que a inflação real, ela é muito maior ainda do que esses 5%. Então, cenários com o preço do Bitcoin. Então, vamos dizer que o preço do Bitcoin, ele está em 100 mil dólares, como a gente tem basicamente hoje, né? Tá um pouquinho acima aí, 110, 111 mil dólares. O capital necessário, 4 milhões. Quantos bitcoins seriam necessários? Seriam necessários 8 bitcoins para poder, né, se ter os 4 milhões de reais. Porque, fazendo uma média aqui, né, daria uns 500 mil reais, né, os 100 mil dólares, 500 mil reais, né, tá um pouquinho mais o dólar, né, mas eu fiz um cálculo arredondado, né, para facilitar. No segundo cenário, onde o Bitcoin, ele estaria 500 mil dólares, né, isso daria em média 2,5 milhões de reais. Então, para atingir os 4 milhões, a gente precisaria de 1,6 Bitcoin, né, para a gente poder ter esses 25 anos aí de aposentadoria tranquilo. E no terceiro cenário, né, seria quando o Bitcoin ele batesse 1 milhão de dólares. Então, esse 1 milhão de dólares, eles seriam mais ou menos 5 milhões de reais. Então, a gente já atingiria aqui, né,
os 4 milhões, quantos seriam, né, os bitcoins necessários para isso? Seria então 0,8, tá certo? Então, esses foram os cálculos básicos aí, né, de como a gente faria para atingir, né, essa aposentadoria com os preços, né, cenários aí de preços do Bitcoin, juntamente, né, com o valor que a gente precisaria, que seriam aqueles 4 milhões de reais, né? Obviamente, o cálculo vai mudando conforme, né, o estilo de vida da pessoa. Uma pessoa que precisa, por exemplo, de 10 mil reais mensais, ela vai precisar do dobro, né? Então, é só adaptar aí para vocês, né, com o custo de vida que vocês têm, mas assim já se tem uma base, né, de como seria do cálculo que poderia ser feito. Então, aqui eu deixo também, né, a questão da magia dos aportes mensais em Bitcoin. Por quê? Porque se a gente comprar, por exemplo, R$ 1.000 por mês em Bitcoin durante 10 anos, com uma valorização média de 28% ao ano, né, como a gestora ali da Bitwise, ela nos disse ali, né, na reportagem, no final a gente teria um patrimônio, né, depois desses 10 anos, de 2 milhões de reais. Então, se a gente começasse hoje aportando R$ 1.000 por mês, durante 10 anos, a gente já atingiria 2 milhões. Então, fazendo um cálculo aqui, se a gente, né, atingisse aqui 20 anos, a gente já bateria os 4 milhões necessários, né, que a gente precisaria lá para fazer, vamos dizer assim, a nossa aposentadoria, tendo aquela média ali de 5 mil reais por mês. E assim, sucessivamente, se a gente aumentar aqui para 30 anos, a gente vai ter 6 milhões. Então, se a gente aumentar o aporte de 1.000 para 2.000, também vai mudando o valor, né? Então, eu deixei valores mais arredondados, mais simples, que aí também, né, fica fácil para vocês terem uma ideia aí. Então, uma coisa que eu deixei aqui embaixo é que a disciplina, ela sempre foi e sempre vai ser maior que a sorte. Por quê? Porque a magia, ela tá nos aportes, ela tá na paciência. Comprar todo mês um pouquinho, ir acumulando, e acumulando, e acumulando, para lá na frente não se preocupar mais com isso, né? E só poder aproveitar todo o caminho que tu percorreu até lá. Certo? Então, o mito do 0.1 Bitcoin, né? Eu vi vários vídeos aí, né, no YouTube e tudo mais, falando do 0.1 e tudo mais. Ah, é só necessário ter 0.1 para nunca mais precisar trabalhar, para poder se aposentar e isso e tal e tudo mais. Então, eu fiz um cálculo básico sobre esse 0.1, né, para vocês terem uma ideia de como é que seria. Então, se a pessoa tivesse só 0.1 Bitcoin e esses 100 mil dólares aqui, né, eles chegassem, no caso, esse é o preço de hoje, né, 100 mil dólares. Se o Bitcoin, por exemplo, ele chegar a 1 milhão de dólares, você vai ter 100 mil dólares, certo? Por quê? Porque é 0.1. Então, um Bitcoin ele vai valer 1 milhão, 0.1 vai valer 100 mil dólares. Então, quanto que é esses 100 mil dólares? Em média, 500 mil. Então, aplicando a regra dos 4% novamente, né? Que é 20 mil ano, que ele nos daria, né? Sobre esses 500 mil. Quanto é que a gente teria no mês? Então, a gente teria R$ 1.600 por mês para gastar. Então, acredito que com esse 0.1 Bitcoin aqui, né? A gente não se aposenta, mesmo que o Bitcoin bata 1 milhão de reais. Por quê? Porque a gente vai viver com um salário de R$ 1.600 por mês, né? Tendo só 500 mil aqui, né? Como nosso capital, vamos dizer assim, de aposentadoria. Então, claro, pode ser que o Bitcoin ultrapasse isso aqui, multiplique muito mais e o nosso valor aqui aumente, pode ser. Mas, nos cálculos anteriores, a gente viu que a gente precisava de pelo menos 4 milhões para poder ter um salário ali, né? De 5 mil reais mensais durante 25 anos. Então, o Bitcoin aqui, né? Levando esse cálculo em consideração, ele teria que bater 8 milhões de dólares para a gente ter 0.1 Bitcoin para ter uma renda mensal ali de 5 mil reais, né, durante 25 anos. Então vocês veem que é uma coisa um pouco distante da realidade da maioria das pessoas, né? A não ser que a pessoa tenha um custo de vida aqui muito baixo, né, e ela conseguisse viver com R$ 1.600 por mês, dentro desse 0.1 Bitcoin que tanto falam, né? Ou o Bitcoin, ele batesse, sei lá, 50 milhões de reais cada Bitcoin, aí as coisas mudariam. Mas, né, dentro das perspectivas que a gente vê hoje, do que a gente acompanha e de um cálculo que a gente pode fazer aproximado nos próximos anos, eu acredito que é muito mais um mito essa história do 0.1 Bitcoin, alguma coisa para chamar atenção e tudo mais, do que uma verdade absoluta, né, justamente pelos cálculos que a gente fez aqui. E a gente vai ver depois, né, no final do vídeo. Então, se tu quer saber como fazer esses cálculos aqui de uma forma fácil, rápida e prática, fica comigo até o final do vídeo que tu vai descobrir uma forma aqui que eu deixei para vocês que não tem mais fácil. Então, uma criança vai conseguir pegar aqui a forma que eu fiz, né? A forma que eu ajustei aqui. Eu vou só um pai para vocês aí, né? Então, pelo menos deixa aquele likezinho aí, né? E se inscreve no canal, porque tu vai ver que vai valer a pena, beleza? Então, os riscos e cuidados que a gente deve ter, né? Investindo em Bitcoin, montando a nossa aposentadoria em Bitcoin. Por quê? Porque o Bitcoin a gente sabe que ele é um ativo volátil, né? E como qualquer ativo volátil, ele tem quedas e altas. Então, ele tem uma volatilidade alta, né? Chegando a ter quedas aí de até 70% quando a gente entra em bear market. Outra coisa importante, quando a gente for investir em Bitcoin, né? Fazer essa aposentadoria, já pensando, né, no valor
mais alto que a gente vai ter que guardar, utilizar sempre, né, uma cold wallet, que é uma carteira fria, uma carteira hardware, né, para deixar nossas chaves privadas offline. E lembrar, né, diversificação é saudável, então quem sabe aí também a gente não possa acrescentar um Ethereum, né, alguma criptomoeda também mais relevante para poder fazer esse nosso plano de aposentadoria para longo prazo também. Beleza? Então, aposentadoria não é idade, é liberdade. Então, com menos de um Bitcoin, você pode conquistar a independência financeira. E talvez até com 0,1 já seja suficiente no futuro. Mas, óbvio, né? Bem no futuro. Ou de alguma outra forma que eu já vou mostrar para vocês aqui no final, que talvez surpreenda a forma como vocês veem, né? Essa questão da aposentadoria. Beleza? Então, agora, vamos lá para o final do vídeo, que eu vou apresentar para vocês uma ferramenta que eu criei, né, uma calculadora, que ela vai fazer para nós toda essa questão, né, dos cálculos sobre a nossa aposentadoria e como que a gente pode agir a partir disso. Então, vem comigo, vamos cair aqui para minha tela e vamos entender tudo de como é que funcionam os cálculos dessa calculadora e como é que a gente pode fazer isso, beleza? Então, chegamos aqui na calculadora da aposentadoria com Bitcoin. Como vocês podem ver aqui, né, deixei ela nas cores aqui, né, da provável cripto, né, preto e dourado aqui. Então, como é que funciona a calculadora? Ela vai pedir o quê? A tua idade atual. Então, qual é a tua idade atual? Então, vamos botar aqui, 31 anos. Qual que é a idade que tu pretende se aposentar? Ah, pretendo me aposentar com 60 anos. Beleza. Qual que é o teu gasto mensal? Então, hoje, tem um gasto mensal de, por exemplo, 20 mil reais. Beleza. Qual que é o tanto de Bitcoin que você já tem? Então você pode botar aqui, por exemplo, eu tenho 0,1, eu tenho 1 Bitcoin, eu tenho, sei lá, 0,05. E qual que é a média de aporte mensal? Qual que é o valor que tu se compromete a comprar de Bitcoin todos os meses? Eu me comprometo a comprar R$1.000 por mês, tá? Lembrando, galera, todos os dados da planilha aqui, eles estão em BRL, tá? Em real. Obviamente, só o Bitcoin aqui que ele está fracionado, tá? Mas o restante, eles estão em reais. E aqui, eu deixei o preço atual do Bitcoin, que ele atualiza automaticamente, tá? Porque eu botei uma API aqui do CoinGecko, então ele vai atualizar automaticamente. Mas, você pode modificar aqui também, caso você quiser. Hoje o Bitcoin está valendo 603.941. Eu quero saber como é que funcionaria os cálculos se ele valesse 10 milhões, por exemplo. Beleza? Então, como é que a gente faz? A gente vem aqui nas configurações avançadas, a gente coloca aqui a inflação anual. Então, a inflação anual é de 5%, é o que eles falam, né? Mas como vocês viram aqui, eu já tinha deixado 10%, porque é a inflação que eu acredito, né, que seja real, de 10 a 15% anual, beleza? O crescimento anual do Bitcoin, isso em percentual. Então, eu acredito que vai ser aqueles 28% lá que a Bitwise, né, ela disse lá na matéria que eles criaram, beleza? Qual a expectativa de vida que eu tenho? Eu deixei aqui 90 anos. Isso aqui você pode mudar. Se quiser, pode botar 100, 120, 80, 85. Beleza? Então, colocando aqui todos os dados da planilha, a gente vai vir aqui e vai calcular. Então, como é que ficaria aqui? Resultado do seu plano. Sua meta de patrimônio para durar até os 100 anos seria R$ 21.101.514 com 65 centavos. Projeção do plano: 100.622.439 com 17. Então, a minha reserva, né, com o que eu coloquei aqui, que seria o quê? Eu já tendo 0,05 Bitcoin hoje, fazendo um aporte mensal de R$1.000 e tendo uma valorização anual de 28% ao ano. Então, eu conseguiria viver, né, com esse meu gasto mensal aqui de R$20.000 mensais durante mais de 120 anos, né? Por quê? Porque eu teria 100 milhões, né, até a data aqui que eu defini. Então, eu teria 100 milhões de patrimônio acumulado. E eu precisaria, né, somente de 21 milhões. Então, a meta estaria batida e eu teria sobra ainda de quase 80 milhões aqui, certo? Então, aqui, né, ele fez o cálculo base, né, com o Bitcoin a R$103.941, né, que é o valor de hoje. Mas, vamos dizer que eu preciso só de R$10.000 para passar o meu mês, beleza? Só que, hoje, eu tenho só 0,01 Bitcoin. E eu posso aportar somente R$300 por mês, beleza? A inflação segue 10%, crescimento anual segue 28%, e a expectativa de vida eu vou diminuir, vou botar 90%. Então vamos calcular agora para ver o que daria aqui, beleza? Então, fazendo isso, né? Tendo hoje aqui, ó, 0,001 Bitcoin,
aportando R$ 300 mensais, né, dos 31 anos até os 60, no caso, né, que seriam aí 29 anos restantes, eu conseguiria atingir um patrimônio de R$ 10.463.250,79. Então, a projeção do plano, né, essa seria a meta, né? 10.463.250,79. A projeção desse plano, ela daria 19.317.179,13. Então, eu teria uma reserva, né, para mais de 120 anos, eu teria uma sobra aqui de 8 milhões ainda, né? Vocês viram que, mesmo começando com pouco Bitcoin aqui, né, e aportando só R$ 300 mensais, o tempo, né, que são 29 anos de diferença, dos 31 até os 60, é o que faz a diferença. Por quê? Porque eu estou colocando um acréscimo aqui, né, um crescimento anual de 28% no Bitcoin, e esses 28%, eles vão reincidir sobre 29 anos. Então, essa que é a mágica, né? Essa que é a grande magia do negócio. Porque vocês podem ver, por exemplo, eu vou botar aqui 45 anos em vez de 31. Os mesmos R$ 10.000 mensais que eu preciso, a mesma quantidade de Bitcoin, o mesmo aporte, tá? Tudo igual. Agora eu vou calcular. Ó, olha a diferença que deu aqui, ó. A sua meta, né, de patrimônio, ela seria R$ 2.755.300,95. A projeção do plano, ela dá só R$ 595.564,47. Então, né, essa reserva, ela deveria durar somente até os meus 62 anos. Então, ó, faltariam R$ 2.159.739,49. Mas então, como é que eu poderia fazer para a conta fechar? Eu poderia aumentar o aporte, né, de R$ 300 para 1.439, ou eu ter um aporte único ideal, né, no caso, a quantidade em Bitcoin, do que ao invés de ter somente 0.001, eu ter pelo menos R$ 67.319,48, né, em Bitcoin. Então, assim, né, que eu conseguiria fechar a conta. Então, o bacana é isso, né, dessa calculadora aqui que eu criei. O que que acontece? Conforme você vai ajustando aqui, né, as datas, o tempo da aposentadoria, né, o gasto mensal, tudo, ele já vai calcular, e se caso der um resultado negativo, como foi esse caso aqui, ele te dá, né, ideias do que você pode fazer para conseguir atingir sua meta. Então, ó, como fechar? Você pode aumentar o aporte mensal ou, né, ter mais Bitcoin como um aporte único, né? Por quê? Porque aqui eu coloquei um valor bem baixo, né? 0.001 Bitcoin. Poderia aumentar aqui, né, a quantidade de Bitcoin que você teria, por exemplo, ou aumentar o aporte mensal, né? Então, ó, para vocês terem uma ideia também, eu vou fazer um cálculo com uma pessoa de 18 anos, que ela precisa, por exemplo, de R$ 15.000 mensais, tá? Para poder viver, beleza? Então, essa pessoa de 18 anos, ela precisa, né, até os 60, R$ 15.000. Eu vou colocar aqui que ela não tem nenhum Bitcoin. Ela não tem nada. Tá começando agora e ela vai começar a aportar R$ 300 por mês em Bitcoin para fazer aí a sua aposentadoria, beleza? Então, deixamos aqui a inflação, deixamos o crescimento anual, a expectativa de vida, 90 anos. Vamos calcular? Então, ó, só para vocês verem, galera, ó, como a idade faz toda a diferença. Uma pessoa de 18 anos para se aposentar com 60, tendo um gasto mensal, né, lá na frente de R$ 15.000 mensais, ela não precisa nem ter Bitcoin hoje. Só com esse aporte de R$ 300 mensais aqui, né, durante os 42 anos que faltam para ela atingir os 60 anos, já vão fazer a mágica acontecer. Então, o que ela precisaria, né, para ela se manter dos 60 anos até 190, 120 mais aqui, né, são 54.182.969,26. Só que ela conseguiria atingir, né, fazendo esses aportes de R$ 300 mensais dos 18, né, aos 60 anos, durante 42 anos, mesmo não tendo nada de Bitcoin hoje, ela conseguiria bater quase 460 milhões de reais, cara. Sabem o que é isso? Então, ela bateria quase 460 milhões de reais. Então, ela usaria 54 milhões só para ela, né, se manter, e ela teria ainda uma folga de 405 milhões de reais. Então, para vocês verem o quanto faz diferença a idade, né, o quanto tempo você vai investir. Já fala-se muito nisso, né, no mercado tradicional. Aqui no Bitcoin não é diferente. Óbvio que aqui, nenhum mercado tradicional ele vai te pagar esses 28% ao ano, como o Bitcoin te dá, né, de média, que é o que a Bitwise está, né, projetando para os próximos anos. Então, fazendo um cálculo médio, né, olha como é que a gente consegue, né, se aposentar tranquilamente, fazendo aí aportes mensais, muitas vezes de valores irrisórios, né, que são, por exemplo, R$ 300. Vou deixar, galera, essa calculadora aqui para vocês, tá? Vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, façam bom uso, utilizem aí para vocês fazer o cálculo da aposentadoria de vocês. Espero que possa ajudar muito vocês, né? Que a partir dessa planilha, talvez muita gente aí do outro lado que nunca tinha pensado nisso, possa, né, a partir de agora,
ter essa ideia, né, de talvez montar sua própria aposentadoria comprando um pouco de Bitcoin aí mensalmente, eu fico feliz em talvez ajudar você aí que tá do outro lado. A única coisa que eu peço em troca é aquele likezinho, né? Se tu curtiu esse vídeo, se inscreve aqui no canal. Toda segunda, quarta e sexta eu trago um vídeo novo aqui pra vocês. Então, se tu curtiu um vídeo assim, curtiu um vídeo desse estilo, deixa aqui nos comentários qual é o tipo de vídeo que tu curte, o que tu gostaria que eu falasse aqui no próximo vídeo, que eu sempre dou uma olhadinha em todos os comentários que tem aqui embaixo e sempre tento aí, né, tirar o maior proveito de tudo que vocês também têm me oferecer aí do outro lado, tá certo? Então por hoje, galera, eu fico por aqui. Muito obrigado a todos vocês que assistiram aí do outro lado até o final. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau.